Boa noite, Shavuot Tov, uma boa semana para todos. Shabbat Shalom, Mashiach Now. Redenção completa, verdadeira, definitiva para o mundo inteiro, aqui, agora, já, se Deus quiser. A pergunta dessa semana é: deve seguir a lógica? Uma decisão racional? Inclusive é interessante porque essa semana, agora, estou testando um novo programa de AI, Inteligência Artificial para Geração de Imagens. Eu achei que ficou muito boa essa em relação ao briefing de seguir a lógica, né? Essa pessoa que está para tomar uma decisão e está seguindo cálculos, horas, limitações ligados à razão, à lógica. E a gente pode comparar, vocês podem votar, não sei como, saber o resultado, a lógica seguindo o programa anterior de inteligência artificial. Acho que a que eu botei na capa está melhor. O projeto é Likutei Sichot, esse é o volume 20 de discursos racídicos do Rebbe de Lubavitch. Essa é Parashat Vaigash, é a primeira Sirá, Parashat Vaigash, que começa com Yehudá, depois que foi anunciado que Binyamin, o irmão caçula, ficaria preso como escravo no Egito. Ele se aproxima de Yosef, sem saber que ele era o seu irmão Yosef, que era naquele momento o vice-rei do Egito, com poder como rei, como faraó, para desafiá-lo a libertar o Binyamin, que tinha todas as provas acusatórias para que ele fosse preso, se tornasse um escravo mesmo. Então a resposta é sim, não seguir a lógica. Sim, devemos gritar quando dói. Quando é essencial, seguimos acima da lógica. Quando importa de verdade, a gente se entrega de corpo e alma. A gente está na Parashat Vaigash, começa assim a Parashá, está no Sefer Bereshit, esse é o capítulo do livro Bereshit, capítulo 44, é o versículo 18. Começa assim: Vaigash elav Yehudá, e se aproximou dele Yehudá e falou: Pi Adoni, por favor, meu senhor. Daber na, vou falar as palavras de dizer, e daber é dizer, para o seu servo vai falar para você coisas, palavras nas orelhas, nos ouvidos do meu senhor. Urashi traz as primeiras palavras Vaigash elav, etc. E fala da Berbeosnei Adoni, vou falar nos ouvidos do meu senhor. Urashi interpreta e explica que é Ikansu devarai beosnecha, que as minhas palavras vão entrar nos seus ouvidos. Qual a dificuldade do Urashi de explicar o que é falar no ouvido, como está no Pasuk? Beosnei Adoni, nos ouvidos do meu senhor. Qual o problema de falar no ouvido? O que tem que explicar o que é falar no ouvido? Tem comentaristas que explicam que Yehudá queria falar no ouvido do Yosef mesmo, falar no ouvido, no pé do ouvido, boca no ouvido, para que ninguém o escutasse, porque ele não queria passar vergonha, ele queria, como se fosse contar um segredo, falar no ouvido do Yosef. Mas é difícil aceitar isso aqui, pois não era respeitável falar no pé do ouvido do vice-rei do Egito, grande homem poderoso, não ia ficar bem. Então Urashi esclarece que deve ser as palavras entraram no ouvido dele e não falou no pé do ouvido, que será o sentido literal. Embora Urashi justamente explica o sentido literal, mas não era falar no ouvido, mas sim entrar no ouvido dele. Mas ainda não dá para entender, pois várias vezes aparece na Torá que foi falado no ouvido, e Urashi não dá lá a explicação de que entrou no ouvido e deixou de ser falar no ouvido, no pé do ouvido. Como tem Vayashkem Avimelech Baboker, e Avimelech, ele se levantou de manhã, Vaikra lechol avadav, chamou todos os seus servos, Vadaber et kol advarim, e falou todas essas coisas, Beosnehem, nos seus ouvidos. Depois tem Efron, Yoshe Betó Benichet, Efron está no meio dos Benichet, do povo de Het, e Vayan Efron, e aí ele falou, Efron Achiti, et Avraham beoznei Benichet. Ele falou
para o Avraham nos ouvidos do Bnei Het. Então já tem a expressão de falar nos ouvidos. Também depois vai Daber el Efron e falou para o Efron, Beznei Amaretz, nos ouvidos do povão. Também não dá para explicar que era falar no ouvido, sussurrando. Nesses todos os casos aqui. Certamente Avimelech não falou com seus servos no pé do ouvido. Também Efron não falou sussurrando para o povo de Het. Pelo contrário, ele falou com Avraham. Mas os Bnei Het que estavam lá também o escutaram. A mesma coisa com Avraham em relação a Efron. Ele falou com Efron e não com o povão Amaretz. Porque então justamente aqui, nesse passuco, nesse verso, de Yehudá com Yosef, precisa explicar que é entrar as coisas, as palavras no ouvido e não falar no pé do ouvido. Também não dá para entender porque Rashi marca também Vaigash Elav. Ele fala Vaigash Elav, que são as primeiras palavras do verso e da frase do Yehudá em relação a Yosef. A explicação que as palavras entraram no ouvido só se refere às palavras no ouvido do meu Senhor. Quer dizer, quando o Rashi grifa, marca as palavras, ele está explicando só as palavras que entraram no ouvido. Por que está trazendo Vaigash Elav? Que Yehudá se aproximou de Yosef. Por que está explicando uma outra coisa que não tem a ver com isso? Não dá para dizer que Rashi quis sinalizar o começo da Parashá. Teria que fazer isso com outras várias explicações que ele dá no começo da porção semanal. E ele não faz isso. Depois, o Rashi explica, quando fala e não fique com raiva, o Rashi explica que daqui a gente aprende que ele falou de uma forma dura. Quando tem, não tenha raiva de mim. Rashi depois explica que entende-se que falou palavras duras. Os comentaristas explicam que Rashi entende isso a partir das palavras que Kamorra que parou. Quando ele fala que você, como parou, a mesma coisa para mim. E ele explica que Sofra Lilkot, que você vai também, vai também apanhar, vai sofrer com a lepra, assim como o meu bisavô Avraham fez com Paró, no caso da minha bisavó Sara. Yehudá fala em sua defesa que ele, o vice-rei, começou perguntando, já tinha mais intenções desde o começo com relação a gente. Por que você perguntou todas essas coisas? O que você estava querendo com isso? A gente pediu alguma coisa em relação às suas filhas? Ou alguma coisa pessoal? E você, mesmo assim, fez questão de encontrar coisas para nos implicar. No começo, não parecia que falaria palavras duras. Yehudá, que ele se aproximou e falou para ele, meu senhor. Porque Rashi se prolonga e explica que daqui é que a gente aprende que ele falou palavras duras. Quando Rashi escreve assim, é para excluir outros lugares que ele poderia ter falado palavras duras e não foi o caso. Aqui que a gente aprende que ele falou palavras duras, que poderia explicar de outro modo, do mesmo modo em outros lugares. Em todas as outras vezes, antes do nosso verso, foi falado na frente de várias pessoas. Então, nos ouvidos quer dizer que várias pessoas ouviram Bnei Het, Amaretz, etc. Os servos de Avimelech, Avraham falou com Efron, mas todos os Bnei Het também ouviram. No caso de Vaigash, foi falado só para Yosef, Elav. E é óbvio que ele ouviu Yosef. O que a Torá quer inovar então? É isso que preocupa Rashi, Rashi quer explicar.
Porque o Eudá, que estava falando sozinho com Yosef, fez questão de falar para o ouvido do Yosef. E não era exatamente para outros ouvirem, e também não era no pé do ouvido do Yosef, que ele estava sozinho com Yosef. Por isso Rashi traz as palavras Vaigash Elav, para aumentar a questão, que aqui o Eudá estava sozinho com o Yosef. Então não seria como foi com Efron, com Abraham, com Avimelech. Se não fossem essas palavras do Vaigash Elav, mesmo com restrições, poderíamos pensar que Eudá falou de modo que mais pessoas também ouviram, como os egípcios, os irmãos do Yosef. Se a Torá enfatizou isso, então é porque Eudá falou de modo especial, diferente, ou que só Yosef escutou. Então volta a pergunta, por que a ênfase nas palavras ouvidos do meu Senhor, Osnei Adoni? Por isso Rashi explica que as palavras, que ele queria que as palavras penetrassem. Como fala o Rebbe anterior, que tem diferença entre Hern e Der Hern, entre escutar e absorver, integrar as palavras, internalizar. Eudá queria mudar a decisão do Yosef, que estava aprendendo como escravo o Binyamin para sempre. Com suas palavras, ele queria assertivamente libertar o Binyamin. Não era só falar para ser escutado, mas sim para ser absolvido. Absorvido. O Binyamin seria absolvido. Rashi fala que daqui aprendemos que falou duramente, porque, de modo geral, quando fala as palavras vai daberná, quando tem dibur, já é de uma forma mais ríspida. Já poderia entender isso a partir do Yedaberná. Mas aqui é diferente, porque pede para não ficar com raiva, como está depois. Então, é daqui que a gente aprende que ele falou palavras duras. Quando tem esse vai errar a perrar. Orientação prática e terminando. Quando é importante, precisa falar com ênfase, duro, se jogar. Tem a história famosa da Fez Haim, quando estava uma questão na Europa Oriental de parar de ter comida kasher, abate kasher. Judeus da Polônia foram encontrar com os governantes, eles não sabiam falar polonês e os poloneses não sabiam falar Yiddish. Então acabou que não deu resultado. E aí quando eles explicaram para o Hafez Haim que eles não conseguiram falar com os governantes, o Hafez Haim falou, então por que vocês não se jogaram no chão? Por que vocês não desmaiaram? Quando é importante, tem que se dedicar, se entregar, fazer acima da lógica. Para libertar o Binyamin do vice-rei do Egito. Isso não pode ser com lógica. Talvez falar macio consiga algo, geralmente as pessoas entendem isso. É o racional. Precisa primeiro tentar falar de leve, suplicar, e só então, se não conseguir, não tiver sucesso, partir para algo mais duro. Não é assim. A explicação é que enquanto se trata de assuntos colaterais, financeiros, etc., seguimos a lógica. Podemos ser racionais. Mas quando se trata de alma, não dá para se contentar com contas racionais. Quando dói, nós gritamos. Não tem diplomacia. Ad matai, até quando, Hashem? Mashiach now, a gente quer Mashiach, quer a Geulah, a redenção completa agora. É de verdade, é para valer. É acima da lógica. Quando começamos, já na tempestade que a gente está, a gente bate na mesa. Para salvar uma alma, não se tornar escravo no Egito, a gente tem que bater na mesa, acima da lógica, falar palavras duras desde o começo, mesmo que seja a ordem do vice-rei, com a força do rei e o poder do rei. Não serve contar com profissionais ou conselheiros experientes, pesquisar e planejar, fazer contas. O resultado, então, é garantido. Deixaram de ser escravos, como aconteceu, receberam o melhor da terra quando Jacob chegou, foi apresentado para o faraó, e é garantido, quando a gente reza para Hashem com essa força, acontece como o Yosef, que não aguentou e cedeu a todos os desejos e tudo o que queria Eudá e seus irmãos, e aceitou todos os pedidos de coração para o bem, que seja para a gente agora, nosso pedido maior, que a gente tenha Mashiach já now.